Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Nos últimos 10 minutos que gravei, no dia 16 passado, refletíamos um pouco sobre a autoestima. Víamos como um saudável amor por si mesmo depende, entre outras coisas, de interiorizarmos o valor que os outros nos dão e como sabermos amados incondicionalmente, em primeiro lugar por Deus, por ti, Jesus, nos permite sentir-nos valorizados sempre. Tu vês sempre em mim, Jesus, mais do que os meus pecados, mais do que os meus defeitos, mais do que a minha aparência. E quando nos dizes amai-vos como eu vos amei, isto deve ser aplicado em primeiro lugar a nós mesmos. Devo amar-me, deves amar-te como Jesus te ama, como tu, Jesus, me amas a mim. Quando conseguimos viver assim, o convívio com os outros torna-se também incrivelmente melhor. Sei que eles precisam também de se sentir valorizados por mim, apesar dos seus defeitos e limitações e erros, e que tu, Jesus, os amas dessa mesma forma, e também eu devo amá-los assim. Mas quando não olho os outros desta forma, acontece o que o Evangelho de hoje nos narra, e que infelizmente nos é tão familiar. Naquele tempo, diz o Evangelho, houve uma discussão entre os discípulos sobre qual deles seria o maior. A série The Chosen explora bastante este ambiente que se dava entre os discípulos e de que os evangelhos nos falam com frequência. São um grupo que se vai conhecendo, em que também uns se vão medindo aos outros e por vezes discutem sobre quem define o plano do dia ou dos próximos dias, quem se encarrega de quê, quem tem a última palavra. Vários deles desejam sobressair ou impor-se, estar mais perto de Jesus ou ser estimados de modo diferente, especial por ele. Comparam-se uns aos outros quanto aos méritos, à fé, à piedade, à antiguidade no seguimento de Jesus. E isso leva-os com frequência a discutir, a exaltar-se, a enfrentarem-se. E provavelmente alguns, mais tímidos ou fracos, não entrem na discussão, mas alimentam no seu interior juízos críticos em relação aos outros, julgando que no fundo eles é que sabem mais, eles é que deviam mandar e conduzir. Como é que Jesus, como é que tu, Senhor, reages a isto? É muito interessante o que começa por dizer-se. Mas Jesus, que lhes conhecia os sentimentos íntimos, é realmente bonito isto que diz o Evangelho, Senhor. Embora também nos dê, talvez, um certo medo. Tu, Jesus, conheces os meus sentimentos íntimos. Não és um mero sábio inspirado que propõe uma doutrina. És Deus que lê o meu coração. Sabes muito melhor do que eu até o que me vai cá dentro. E será Jesus, perguntamos-nos agora, será que encontras em mim este tipo de vontade de me impor aos outros, de sobressair, de mandar por mandar, ou seja, para eu ficar engrandecido? Não sei a ti que agora rezas com os 10 minutos o que é que o Espírito Santo te sopra, mas não é arriscado pensar que nenhum de nós escapa a este tipo de sentimentos. Se notas alguma coisa disto na relação com os pais, ou com a mulher, ou o marido, com os teus amigos, ou na tua turma, ou no teu trabalho, expõe, conta isso mesmo a Jesus. Jesus, eu no fundo quero ser o presidente da junta em toda a parte, o rei do meu reinozinho, mesquinho, que se sente mais do que os outros, ou então humilhado e inferiorizado por não ser como este ou como aquela. E o que faz então Jesus? Diz o Evangelho, Jesus, que lhes conhecia os sentimentos íntimos, tomou uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim, e quem me acolher, acolhe aquele que me enviou. Na verdade, quem for o mais pequeno entre vós, esse é que será o maior. Jesus, tu tens aqui um autêntico golpe de mestre, embora seja também um murro no estômago. Estás a dizer-me se eu quero ser grande, pessoa com P grande ou homem com H grande, que vive uma vida verdadeiramente humana e também alguém que realiza em si toda a grandeza de ser um filho de Deus,
Então tu dizes-me, adota fundamentalmente uma atitude de simplicidade. Reconhece os teus dons e os teus limites. Aceita os dons e os limites dos outros. Na última meditação falava da frase desconcertante, mas educativa, do meu antigo chefe no escritório de advogados onde trabalhei, naquela primeira entrevista que fiz com ele. Dizia ele que você não deve saber fazer nada. Pois agora ele lembrava-me de um outro conselho, desta vez de um dos formadores do estágio na Ordem dos Advogados, na última aula que nos deu de processo civil, dizendo-nos que queiram ser bons. Não digo os melhores, porque isso de ser melhor é muito relativo. Muitas vezes me lembrei deste conselho. Não se trata de estarmos em permanente competição, nem na vida familiar, nem na vida conjugal, nem na vida profissional, nem no nosso grupo de amigos, nem a nível social. Isso leva a vaidades ocas ou frustrações absurdas. Demos o nosso melhor, deixemos os outros fazer o mesmo. Trabalhemos com lealdade e faremos alguma coisa de proveito pela família, pela sociedade que servimos. Ora, tudo isto tem que ver com uma autoestima sadia, como se vê pelo que escreve um autor num livro chamado Maturidade Psicológica e Espiritual. Vou-te ler aqui 2 parágrafos um pouco longos, mas nos quais aflora esta atitude de saúde e autoestima que é capaz de reconhecer valor e defeitos e conviver pacificamente, serenamente, lealmente com os outros. Diz então este autor: a autêntica autoestima significa reconhecer as próprias limitações com humildade, sabendo que não somos todos iguais, aceitando que muitos sejam mais inteligentes que nós, toquem melhor um instrumento, sejam mais agraciados, mais belos, podemos dizer, fortes ou desportistas. Cada um tem também uma série de boas características que pode desenvolver e, sobretudo, cada um é filho de Deus. Esta é a verdadeira autoaceitação, o amor próprio no bom sentido, a humilde autoestima do cristão que quer estar ao serviço de Deus e dos outros, que leva a esquecer-se de si mesmo e a evitar as excessivas comparações. Todos os seres humanos, crentes e não crentes, são filhos de Deus porque Ele os criou à sua imagem e semelhança e atua de modo paterno por meio do Filho nessas suas criaturas. Paradoxalmente, esta frase chamou muita atenção quando a li há uns tempos, paradoxalmente a autoestima encontra-se quando não se procura, quando se aprende a desfrutar com a alegria e os talentos alheios. Uma pessoa chega a conhecer-se como irmão de todos os seres humanos e, vendo o valor de si mesmo, aprecia o valor dos outros. Como seria diferente, Jesus, a vida em tantas famílias, em tantos grupos de amigos, em tantas turmas, em tantas empresas, se nós conseguíssemos verdadeiramente olhar-nos desta forma, sentindo-nos filhos de Deus e irmãos, aceitando com humildade, também com uma santa alegria os nossos próprios dons e aceitando os dons dos outros, que às vezes nós não temos. Infelizmente também temos a experiência de que como pode minar o nosso interior, como pode envenenar-nos essa atitude de excessiva comparação. E que leva por vezes a querer o mal para os outros, a desejar que não lhes aconteçam as coisas boas que eles desejam. Tudo isso é mesquinho. Jesus, se notares isso em mim, arranca-o de raiz. Que eu não me assuste também quando o notar, porque infelizmente nem tudo cá dentro está onde devia estar. Para isso rezo, para isso falo contigo, para isso quero aprender de ti. Mas diz ainda este autor: do ponto de vista humano, a autoestima apoia-se em vários pilares. O primeiro é a sã relação com os outros. Procurar viver com e para eles, sendo si mesmo, sem se deixar levar por distorções cognitivas ou preconceitos que captam apenas uma parte da realidade. E raciocinar sem dar demasiado peso aos sentimentos. Depois é muito importante a história pessoal, passado, presente e futuro bem integrados. Uma biografia que se projeta para a frente com otimismo, sabendo perdoar e perdoar-se. Outro dos pilares é o estudo ou o trabalho, qualquer atividade nobre, não como o fim em si mesmo, mas como meio para dar o melhor de nós aos outros. Um caminho errado, pelo contrário, para crescer nesta qualidade de autoestima, são as frequentes comparações com as pessoas que nos rodeiam, ou julgar com pouca tolerância aos outros e a si mesmo. A personalidade equilibrada que se quer retamente encontra mais alegria em dar do que em receber.
O contínuo descontentamento consigo mesmo, fruto talvez de comparações, leva à tristeza e à paralisia na ação. Uma vez mais, olhamos para Maria, minha mãe, pois ajuda-me talvez hoje a interiorizar esta lição, de que chegarei à saudia autoestima quanto menos a procurar, fazendo às vezes esforços por ficar bem diante dos outros, aparentar o que não sou, ou então chamar excessivamente a atenção para as minhas qualidades, para ser elogiado, como se não fossem dons que eu também recebi. Ajuda a minha mãe a evitar comparações mesquinhas com os outros, a saber aceitar-me com santa alegria. Quantos problemas hoje em dia não se resolveriam? Talvez tenhas amigos ou amigas que passem por estas crises de autoestima, ou que às vezes aparentem uma grande capacidade de fazer coisas ou dizer isto, ou chamem demasiada atenção para a sua aparência para serem estimados pelos outros, talvez por não se sentirem valorizados suficientemente, talvez por familiares, ou porque não descobriram o grande amor que Deus tem por cada um e por cada uma, tal como eles são. Maria, pois, vive tudo isto de maneira harmónica, reconhece com agradecimento os seus dons, louva a Deus por eles, e põe-se com humildade, discrição e elegância ao serviço de Isabel ou dos noivos de Caná, também de Jesus e dos seus discípulos, sem chamar a atenção, sem desejar reconhecimento ou sentir-se superior àqueles a quem serve. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.